Deixa eu me ajeitar aqui. Já estamos no ar. Estamos já no ar para mais uma transmissão do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo que nós fazemos todas as sextas-feiras, às 19h30. Então, o Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg está em recesso por causa da questão pandêmica que está assolando todo mundo, inclusive o nosso país. Então, nós estamos em recesso e, para não ficarmos sem divulgar a doutrina de Jesus à luz da doutrina espírita, nós estamos fazendo nossas lives, 2 lives por semana. A primeira é essa, de sexta-feira, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E a segunda live, tão importante quanto esta primeira, é o estudo da 4ª obra da codificação espírita, o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, são esses 2 livros que nós estamos estudando e transmitindo todas as semanas, tudo a partir das 19h30. Nós estamos aguardando o nosso amigo Wander, é um trabalhador lá do Jaime Hollenberg. Ele está tendo algum probleminha técnico, está tentando resolver. Então, logo ele resolva o problema, com certeza ele estará junto conosco hoje. E aí, Ruth, o que nós temos para hoje? Primeiro, boa noite aos nossos amigos que já estão conosco. Em nome do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg, hoje teremos mais uma noite de estudo e de aprendizado, continuando o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, e nós já estamos nas instruções dos Espíritos, e hoje vamos estudar e aprender um pouco mais sobre o mal e o remédio, que é uma mensagem de santo trazida por Santo Agostinho. Boa noite aos nossos amigos, a Edilene, a Yara Soares, a Edilene Rodrigues, a Edna Nascimento, a Edneide Rodrigues, o Castelo, nosso amigo Castelo Branco, que já estão conosco na noite de hoje. Bem, vamos então iniciar, para que a gente possa desenvolver de uma forma mais aprofundada a mensagem da noite de hoje. E gostamos sempre de dizer aos nossos amigos que qualquer dúvida durante a palestra pode usar o chat, né, e fazer suas perguntas e até mesmo alguma colocação. Se alguém quiser fazer alguma colocação sobre dar um exemplo, fique à vontade. No final da nossa exposição, nós teremos o maior prazer em responder o questionamento. Fiquem à vontade. A gente tenta fazer essa transmissão o mais informal possível, como se nós estivéssemos juntos numa casa espírita, com aquele calor humano, aquelas vibrações amorosas que nós dispensamos uns para os outros. Então, façam suas perguntas, façam suas colocações, que no final nós leremos aqui para que todos tomem conhecimento. Então, vamos lá, né, Ruth? Isso. Vamos fazer a leitura da mensagem e a prece inicial, para que a gente possa se sintonizar com a espiritualidade amiga. Vamos lá? Então, vamos lá. Eu vou fazer a prece inicial e depois eu vou fazer a leitura do tema da nossa noite de hoje. E, nesse momento, nós possamos entrar em sintonia com Deus, nosso Pai Maior, os amigos espirituais que estão sempre presentes conosco em nossas vidas,
e agradecer por mais uma noite, Senhor, de aprendizado dos teus ensinamentos. Que nós possamos estar sempre atentos a esses ensinamentos, ensinamentos que nos trazem luz, esperança e conhecimento, Senhor, da tua doutrina. Que a noite de hoje seja bastante proveitosa a todos nós e que tua presença divina possa permanecer com cada um de nós nesse momento, hoje e por todo sempre, que assim seja. Dando continuidade, eu vou fazer a leitura do item 19, que é o nosso tema da noite de hoje, que é o mal e o remédio. É uma mensagem de Santo Agostinho, em Paris, 1863. Item 19 das Instruções dos Espíritos. Vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Vós que nele viestes viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor, por vos ter querido provar. Ó homens, não reconhecereis o poder do vosso Senhor, senão quando ele curar as chagas do vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis o seu amor, não reconhecereis o seu amor, senão quando ele adornar vosso corpo com todas as glórias e lhe der o seu brilho e o seu alvor? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre um monturo, ele clamou a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, e vós me reduzistes à mais profunda miséria. Graças, meu Deus, por teres querido provar o vosso servo. Até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo? Mas ainda que tivessem de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro que Deus vos prepara. E vós, os que mais sofreis, julgar-vos-eis os bem-aventurados da terra. E eu passo a palavra para o Luiz, para dar continuidade ao nosso tema e ao nosso tema da noite de hoje. Muito. Tá certo. É porque eu chamo ele de Luiz, viu, gente? Bem, vamos então iniciar a nossa exposição. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus a oportunidade do conhecimento espírita, que trouxe uma luz diferenciada sobre o Evangelho de Jesus, nos possibilitando um entendimento mais amplo da mensagem cristã. E, através desse entendimento da mensagem de Jesus, nós temos muito mais possibilidade de colocar esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia. Porque nós percebemos que é viável, necessário. Então, nós nos esforçamos mais a praticarmos aquilo que Jesus exemplificou. Então, para começar a nossa conversa, eu vou citar uma passagem de Jesus que está inserida em João,
capítulo 16, versículo 33. Disse Jesus: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não nos vendeu facilidades. Ele sempre nos mostrou a realidade das coisas, as dificuldades, o que iríamos enfrentar neste mundo ingrato, ainda de provas e expiações. Contudo, ele nos mostrou o caminho seguro para seguirmos, o caminho verdadeiro para alcançarmos nossos objetivos mais dignos. O Evangelho, a Boa Nova. Esse é o caminho que devemos seguir. Inclusive, Jesus, em João, capítulo 14, versículo 16, diz com muita propriedade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nunca chegaremos ao reino dos céus se não for por esses ensinamentos trazidos por Jesus, que resumiu todo o seu evangelho em duas máximas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele ainda diz que nesses dois mandamentos todas as leis estavam inseridas. Todos os profetas estavam ali inseridos. Então, é através do amor ao próximo, a Deus e ao próximo, que nós conquistaremos o reino celestial, que Jesus chamou o reino dos céus, o reino de Deus. Vejamos uma pequena história, que, na verdade, eu estou chamando de história, mas faz parte do nosso dia a dia. Eu estou chamando de história porque eu criei, foi uma criação. Mas é uma criação cotidiana. E muita gente pode se colocar nessa história. E essa história diz que uma mãe chegou angustiada ao consultório do médico. O seu filho de 8 anos de idade estava doente e sofria muito. O garoto estava pálido, olhos tristes, desanimado. Aquilo era perturbador. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas via o quadro preocupado. O médico, famoso na pequena cidade onde morava, era muito respeitado. Ganhou a confiança e a simpatia de todos os habitantes dessa cidade pela sua competência profissional e eficácia nos tratamentos daqueles que ali chegavam. Assim, quando ele terminou de ouvir as aflições maternas, começou a consultar o pequeno paciente. Apertou aqui, observou ali, fez algumas perguntas ao garoto e chegou a uma conclusão. O garoto tinha praticado extravagâncias, comeu o que não devia e passou mal. Prescreveu a receita e avisou a mãe que o remédio era amargo, porém necessário para a recuperação do seu filho.
que, mesmo a contragosto, deveria tomar corretamente. E assim aconteceu. A mãe, cheia de fé na recuperação do seu filho e confiança no médico da cidade, seguiu rigorosamente a prescrição. Depois de algumas semanas de amargos sofrimentos e reclamações, o garoto ficou curado e voltou a ser feliz como era antes. Mas aprendeu uma grande lição. O garoto aprendeu uma lição. Não cometeria mais abusos, nem excessos nas suas brincadeiras, pois ele não queria mais sofrer e nem tampouco tomar aquele remédio amargo. Eu gostaria que essa pequena história ficasse guardada na nossa memória. Durante o percurso da nossa exposição, essa mensagem, essa história criada, vai nos servir de orientação. Mas vamos primeiro entender o processo evolutivo do ser humano. Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, no seu livro O Progresso, escreve o seguinte: o homem, fisicamente falando, voltando, o homem, fisicamente falando, é como uma planta que se desenvolve naturalmente, em virtude das leis universais. Porém, intelectualmente e moralmente, ele se cria a si mesmo pelos seus esforços e pelo trabalho executado ao longo da sua vida. É incrível essa colocação de Leon Denis. O homem, fisicamente falando, é como uma planta que se desenvolve naturalmente pela força das coisas, pelas leis universais da vida material. Porém, quando se trata da intelectualidade e da moralidade, o homem se cria a si mesmo pelos seus trabalhos, pelos seus esforços, durante a sua jornada evolutiva, durante os milênios afora como espírito. E para que tudo isso aconteça, Deus nos concedeu o livre arbítrio e a vontade, a força de vontade, para colocarmos em prática nossas potencialidades adormecidas e desenvolvê-las. E nós chamamos de potencialidades da alma, virtudes. Porque o Espiritismo nos ensina que o homem, sendo perfectivo, ou seja, que pode se aperfeiçoar, que é suscetível de aperfeiçoamento, traz em si mesmo o germe da sua evolução. Para desenvolvermos esses germes e atingirmos a plenitude da evolução espiritual, temos que trabalhar e fazer escolhas. Quando as escolhas são acertadas, avançamos no caminho evolutivo. Quando não são boas escolhas, estacionamos. E, consequentemente, sofremos as consequências das nossas próprias ações. Não é correto enxergarmos esse processo evolutivo
que todos nós estamos inseridos como um castigo divino. Não é castigo, é um processo educativo. E sem esse processo, nós nos perderíamos pelas más escolhas. Ficaria difícil retornarmos à casa do Pai. Vamos nos lembrar da parábola do filho pródigo, que decidiu sair das fronteiras da casa do Pai e foi viver a sua vida, sentindo os prazeres que o mundo tinha a oferecer. Sofreu muito, se arrependeu do que fez, e num gesto de desespero, se lembrou em voltar para a casa do Pai, que estava de braços abertos para recebê-lo mais uma vez. A dor e o sofrimento que aquele filho pródigo sentiu fez com que ele retornasse à casa do Pai em segurança. Então, se não houvesse esse processo educativo, que muitas vezes se desenvolve através do sofrimento e da dor, nós não voltaríamos para a casa do Pai. Então, esse processo evolutivo acontece através da educação divina. É claro que o tema hoje não comporta um desenvolvimento sobre a evolução espiritual. Mas quem quiser se aprofundar mais nesse processo evolutivo que nós estamos falando aqui agora, vejam o Livro dos Espíritos. A primeira obra da codificação espírita, a pedra angular do Espiritismo. E a partir da questão número 100, é tratada a escala espírita. E ali, naquelas questões, vamos encontrar a divisão dos espíritos em ordens e classes distintas, tudo de acordo com as suas características morais e intelectuais. Vale a pena conferir. Vale a pena conferir e se inteirar como se processa essa evolução espiritual. Então, voltando ao nosso tema de hoje, que fala sobre o mal e o remédio, nós precisamos entender também que, para harmonizar o universo e tudo que nele existe, Deus criou leis naturais e imutáveis. Dizem os Espíritos na questão 614 de O Livro dos Espíritos, que nós fizemos referência. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele só se torna infeliz quando dela se afasta. Questão 614 de O Livro dos Espíritos. Então, nós podemos perceber, em uma frase desta resposta, dessas colocações dos Espíritos, que essa lei é que indica o que devemos fazer para sermos felizes. Quando nós nos afastamos dessa lei, ou dessas leis, que são várias leis, nós sofremos.
Isso simboliza o mal. O mal é quando nós nos afastamos das leis de Deus. E quando nós nos afastamos da lei de Deus, nós nos tornamos infelizes. A lei de Deus é o limite traçado por Deus para as nossas necessidades. É esse limite que nós precisamos prestar atenção. Os sofrimentos e as dores, além de indicarem a nossa imperfeição espiritual, por isso que eu disse que é importante a pessoa depois estudar o Livro dos Espíritos, a escala espírita, porque os sofrimentos e as dores que sentimos, além de indicarem a nossa imperfeição espiritual, também são alertas, indicadores que ultrapassamos nossos limites e, consequentemente, infringimos as leis naturais. Ora, todas as vezes que isso acontece, somos corrigidos por essas mesmas leis. Se não for agora, imediatamente, será numa ocasião qualquer, quando estivermos mais fortalecidos para suportar. Porque o objetivo de Deus não é punir ninguém, não é castigar ninguém. O objetivo principal das leis naturais é a educação. Ora, se o espírito que praticou o mal, que se afastou da lei, das leis naturais, e que precisa ser corrigido, não está forte o suficiente para suportar uma corrigenda naquele momento, Deus é paciente, é infinitamente paciente. E aguarda a ocasião própria em que o espírito esteja mais fortalecido para suportar a corrigenda. Como diz o espírito Lacordaire, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 18, o item anterior a esse, diz que ele, Deus, né, não coloca fardos pesados em ombros fracos. Olha a colocação de Lacordaire. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa também o será a resignação e a coragem. Então, muitas vezes, nós, seres humanos, somos impacientes. Achamos que o mal deve ser logo reprimido, imediatamente. E aquele ser que transgrediu as leis deve ser punido. Mas Deus não pensa como nós. E ainda bem que ele não pensa como nós. Então, ele aguarda o momento propício para que aquele espírito que praticou um ato falho, por causa da sua imperfeição espiritual, não porque ele é mau por natureza, porque ninguém é mau por natureza. Ele aguarda o momento adequado para poder chamar aquele filho querido à corrigenda, à educação. Então, o estado de um mundo habitável é caracterizado pelos espíritos que ali habitam. A Terra é um mundo de maldade, de crueldade, porque os espíritos que aqui habitam são maus, cruéis. Não é o mundo que faz os espíritos, os homens cruéis e maus. Não. Então, nesse contexto, a Terra ainda está num estado inferior.
É o que diz a mensagem lida pela nossa amiga Ruth, a mensagem de Santo Agostinho, que a terra é um vale de dores. É um vale de dores. E Jesus disse isso. No mundo só teríamos aflições. Colocação de Jesus, que eu iniciei logo na entrada da nossa exposição, mas que tenhamos bom ânimo. Então, nesse contexto, a Terra ainda está num estado inferior. Aqui ainda é um vale de dores, com muito choro e ranger de dentes. Estamos sofrendo as consequências dos nossos próprios equívocos. Nós somos responsáveis e continuaremos sofrendo até compreendermos a necessidade de vivenciarmos o bem, dando um basta na prática do mal. Isso é tarefa nossa. Isso é uma questão de liberdade de agir que nós possuímos. Agora, ninguém pense que vai caminhar sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos nos unir para que possamos dar um basta na prática desse mal que está imperando, infelizmente. Ora, se existe o mal, também existe o remédio para combater esse mal e os seus efeitos, até a sua total extinção. E existe o médico divino, da nossa confiança, capaz de diagnosticar as nossas dores e receitar o remédio adequado para diminuir nossos sofrimentos, até ficarmos curados definitivamente. Às vezes o remédio é amargo, mas é necessário que nós recebamos esse remédio amargo para ficarmos curados definitivamente. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as nossas almas, para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É uma mensagem de Jesus, que está inserida em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Jesus é esse médico, capaz de curar nossas enfermidades da alma, capaz de aliviar os nossos sofrimentos, capaz de realmente nos conduzir por um bom caminho para atingirmos o reino celestial. Jesus ensinou que a fé é o grande sustentáculo para os nossos problemas. Somente ela é capaz de suprir nossas forças para nos levantarmos das quedas devido aos nossos erros e desilusões. Foi Jesus quem prescreveu a fé, dizendo constantemente a sua necessidade para nossas almas falidas. Mulher,
a tua fé te curou. Disse para a irmã que sangrava há mais de 12 anos e teve a fé de que ele, Jesus, poderia curá-la. Em outra oportunidade, disse para o centurião de Cafarnaum, que rogava a cura do seu servo doente, diante de todos aqueles que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E depois de ter curado uma certa criança, acometida de graves obsessões, denominada naquela época de endemoniada, declara para seus discípulos incrédulos que não conseguiram curar a criança: homens de pouca fé, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. E nada, absolutamente nada, vos seria impossível. Tenhamos fé em Deus, pois, como nos ensina a doutrina dos Espíritos, a fé é a mãe da esperança e da caridade. Sem ela, prolongaremos indefinidamente nossos sofrimentos, marcados sempre pela nossa ignorância, nossa pequenez espiritual. Sem esperança no futuro melhor, ficaremos marcando passo, escravizados nos erros, prolongando nossos sofrimentos, causados pela nossa própria ignorância. Cultivemos no espírito uma fé robusta e perene, capaz de resistir ao desânimo e pessimismo. A fé verdadeira, aquela que foi ensinada por Jesus e tão comentada por ele, o Rabi da Galileia, é capaz de enfrentar as dificuldades do dia a dia, sem medo, com determinação. Essa é uma fé inabalável, que a doutrina espírita coloca no frontispício de O Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. O que é verdade hoje foi verdade ontem e será verdade amanhã. O que é uma falsa verdade hoje desaparecerá. É preferível refutar 10 verdades do que admitir uma mentira. Disse o espírito Erasto no Livro dos Médiuns. Então, precisamos ter cautela. Precisamos desenvolver a nossa capacidade de pensar. Devemos analisar tudo que nos chega, para que a nossa fé não seja uma fé cega, seja uma fé robusta, como aquela que ensinou Jesus. E para finalizarmos, deixo um pequeno trecho de uma mensagem do espírito Lameira de Andrade, inserida no livro O Espírito de Verdade, do grande mentor espiritual Emmanuel, e psicografada pelo saudoso irmão Chico Xavier, grande médium de São Leopoldo.
abro aspas, a resignação humilde a misturar lágrimas e sorrisos, anseios e ideais, consolações e esperanças, constrói sobre a criatura invisível auréola de glória que se exterioriza em ondas de simpatia e felicidade. Quando o carro de tua vida estiver transitando pelo vale de aflições, recorda a paciência e continua trabalhando, confiando e servindo a Jesus e com Jesus. Esse é o remédio prescrito pelo grande médico das almas, Jesus. A fé. Tenhamos a fé do tamanho de um grão de mostarda, para que nada nos seja impossível, para que consigamos arrancar de dentro das nossas almas as montanhas da ignorância, as montanhas da intolerância, as montanhas da violência que está assolando essa humanidade cansada e corroída, corrompida pelas grandes coisas erradas que estão acontecendo. Fiquemos em paz, na certeza que o trabalho com Jesus nos conduzirá a um mundo melhor, até alcançarmos o reino celestial. Muita paz a todos e que Deus nos abençoe. Bom, dando continuidade à nossa atividade da noite de hoje, nós ainda temos um tempinho aí. Quem desejar fazer alguma pergunta, que fique à vontade. E aquele que não... E não tivemos perguntas até o momento, mas fica aí, né? Quem deseja fazer pergunta ainda tem um tempinho. É sinal de que as pessoas absorveram bem, que todos nós, né, aprendemos um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus na noite de hoje. Eu vejo numa live que ninguém faz pergunta, até mesmo no centro espírita, às vezes a gente abre essa possibilidade das pessoas tirarem a dúvida e algumas vezes ninguém pergunta nada. Aí o amigo Cajazeiras, né, o saudoso amigo Cajazeiras, ele chegava depois. Ficou mudo. Ficou mudo. Está baixo. Melhorou? Pronto. É que melhorou. A internet está ruim. Isso aí, essa desculpa já está até cansando, né? Mas é verdade, a nossa internet aqui é péssima, aqui nessa área. Então, voltando ao que eu estava conversando, o Cajazeiras, depois, no final da reunião, quando ninguém tinha feito pergunta, ele falava de duas uma, ou todo mundo entendeu tudo, né, que foi dito, ou não entendeu nada, né? Mas, às vezes, a pessoa realmente não tem nada para perguntar. É interessante, eu gostaria só de falar sobre um trecho que a Ruth leu sobre Santo Agostinho dar um exemplo de como deve ser o nosso comportamento diante de Deus. Ele dá um exemplo. É uma personalidade bíblica, que muitas vezes a pessoa se confunde que é Jesus, mas não é Jesus. É aquele personagem bíblico chamado Jó, né? Então, Jó foi uma pessoa bíblica, uma personagem bíblica que teve tudo na vida. Ele era um homem rico,
tinha uma família bem constituída. E, com o passar do tempo, Jó começou a ter alguns problemas de saúde, perdeu a fortuna que tinha, a família se desmoronou, né? E é muito interessante a história de Jó. E Jó, ele, ao invés de se colocar contra Deus, de se dizer impropérios contra Deus, ele agradecia. E ele dizia: Deus deu, Deus tira. Nós não temos razão para ficar reclamando. Nós temos sim que ter fé que aquilo ali deve ser um projeto divino para que nós possamos nos melhorar. Então, é bom a gente ter esse exemplo de Jó. Porque, vez ou outra, acontece uma coisa ruim na nossa vida e a gente se desespera. Mas se desesperar, na verdade, vai trazer mais problemas. Nós não vamos resolver nada com desespero. Por isso que o remédio, o mal existe e é promovido pelas nossas imperfeições. Nós estamos colhendo aquilo que plantamos. Então, o remédio para curar esse mal é a fé em Deus, é a fé na justiça de Deus, é a fé nos ensinamentos de Jesus, é a fé em nós mesmos, na nossa capacidade. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a chancela divina na nossa alma. Nós temos todas as virtudes teologais. Nós temos todas essas virtudes plantadas na nossa alma. Nós temos a paciência, nós temos a fé, nós temos a resignação, nós temos todas essas virtudes. Agora, Deus plantou essas virtudes. Agora, cabe a a cada um de nós, trabalhar para desenvolver essas virtudes. Fazer com que essas virtudes se tornem frondosas. Ah, eu não tenho paciência. Geralmente a gente escuta isso. Eu não tenho paciência. Temos sim. Todos temos paciência. Deus, quando nos criou, plantou a paciência em nós. Só que o trabalho de desenvolver, de cultivar, cabe a nós. É isso que nós temos que fazer. E a fé é uma dessas coisas. A fé é esse remédio. Esse remédio colocado à nossa disposição por Deus para que nós possamos consertar o mal que nós mesmos promovemos. O mal é causado pela nossa imperfeição. O remédio é a fé, que nós vamos conseguir superar essas dificuldades. Vamos conseguir sobrepujar a nossa imperfeição espiritual. Então, Jó, esse personagem bíblico, ele deu essa demonstração de fé. Em momento algum ele se lamentou. Não existe lamentação de Jó no livro, no seu livro, na sua história. Em momento algum. E Jó sofreu muitas agruras na vida. E sempre agradecendo a Deus a oportunidade da prova e da expiação. E é isso que nós devemos aprender.
Nós precisamos aprender dessas personalidades. Nós devemos aprender com Chico Xavier, que nós citamos aqui, que nunca reclamou da vida. Nós devemos aprender com o amigo ainda encarnado, médio baiano, o Divaldo Pereira Franco, que depois que ele conheceu Jesus, conheceu a doutrina espírita, ele parou de reclamar e se entregou de corpo e alma. Irmã Dulce, queridíssima irmã Dulce, outra baiana, que dedicou a sua vida ao trabalho, ao amor ao próximo, nunca reclamou da vida. Ou seja, nós precisamos parar de reclamar e trabalhar mais. E quem promove isso em nós, quem faz com que nós tenhamos essa força de trabalhar em favor do próximo, é a fé. É essa fé, do tamanho de um grão de mostarda. É essa fé que vai nos fazer subir aos céus, que vai nos aproximar de Deus. É essa fé do tamanho de um grão de mostarda. E a doutrina espírita veio nos mostrar também um caminho para conquistarmos essa fé, nos mostrando uma fé raciocinada, uma fé onde nós colocamos em prática a nossa razão, o nosso bom senso. A fé cega não é mais desse século. Allan Kardec falou isso no século XIX. A fé cega não é mais desse século. Ora, nós já estamos no século XXI. Se a fé cega não era do século XIX, com certeza não é do século XXI. Então vamos trabalhar. A mensagem da noite de hoje nos mostra a vontade de trabalhar, a necessidade, melhor dizendo, de trabalhar. É uma necessidade para desenvolvermos essas virtudes adormecidas. Essas virtudes adormecidas. E enquanto essas virtudes estiverem adormecidas, os nossos vícios estarão livres para nos perturbarem, para nos tirarem o sono. E nós precisamos aniquilar essas viciações. Devemos nos olhar como irmãos, independente de raça, independente de credo, independente de pensamento. Nós não somos iguais. Fomos criados iguais, mas não somos iguais. Nós temos escolhas e devemos respeitar as escolhas uns dos outros para podermos viver em paz. E o nosso tempo foi, né, Ruth? Nosso tempo foi. Nosso amigo Wander não entrou na nossa live, né? Não deve ter conseguido resolver o problema dele. Mas, né, por isso que eu e a Ruth estamos falando muito hoje. Não tem a terceira pessoa para ajudar, né? Então vamos terminar, né, Ruth? Vamos lá, né? Deixa eu só ver aqui o pessoal que entrou hoje. Ó. O Castelo Branco já está dando a boa noite aqui já. Ó. A Regilane Cajazeira, nossa amiga lá do Instituto de Cultura Espírita do Ceará, Dona Ivana, ainda está aqui suportando até agora. Leila Rodrigues.
Castelo Branco, Yara, Lourenço Azevedo, lá de Maranguape, a Edna Nascimento, a Edilene Rodrigues, o Lourenço, Viviane Pereira, o Irã, olha, o Irã aqui entrou também, a Mônica Salles, a Mônica do vôlei, Mercê, nossa irmã Mercê Souza, o Edilson Cassiano Moura, Valmir Camussa, também lá do Jaime Hollenberg, Yara, já falei, o Eduardo Marinho, Castelo, já falei, Edna Nascimento, já falei, ou seja, estamos aí, estamos firme e forte e convidamos a todos para que segunda-feira nós façamos um estudo, está passando aqui embaixo aí no corredorzinho aí, ó, o estudo do livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, é a quarta obra da codificação espírita. Estamos fazendo esse estudo nos moldes do estudo do Livro dos Espíritos. Então, convidamos a todos a participar para que nós possamos juntos entendermos a mensagem desse livro, O Céu e o Inferno. É interessante, né, sem me alongar mais, é interessante que muita gente diz que não lê ou que não estuda o livro Céu e Inferno porque é de difícil compreensão. Mas o estudo em grupo realmente facilita mais. Então, é a oportunidade para que nós possamos discutir, para que nós possamos dialogar, conversar. As pessoas podem perguntar as dúvidas. E aí, se nós tivermos a resposta, nós damos a resposta. E se nós não tivermos a resposta naquele momento, nós damos essa resposta na outra semana. Todas as segundas-feiras, nós estamos nos reunindo pelo nosso canal do YouTube. Isso aqui é Facebook, né? O estudo do Céu e Inferno é pelo YouTube. E nós vamos estudando o livro O Céu e Inferno. Tá bom? Então, todos convidados. Todos convidados. Então, vamos encerrar. Vamos encerrar, né? Agradecer aos nossos amigos, em nome do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg, a oportunidade de tê-los conosco na noite de hoje. E agradecer a Deus nesse momento e que nós possamos estar de volta na próxima sexta-feira. Eu passo a palavra para você para encerrar com a prece final, já que você não falou nada hoje. Eu vou fazer a prece. Eu gosto muito de fazer essas exposições, porque a gente é obrigado a estudar, né? É interessante. Eu estou falando isso para servir de um incentivo para as pessoas estudarem as obras, né? É muito bom. A gente vislumbra, a gente tem um olhar diferente do mundo quando a gente começa a estudar os ensinamentos espíritas. É claro que a gente tem que estudar de tudo, mas estou falando mais especificamente a doutrina espírita porque nós estamos no programa espírita. Mas é interessante que quando nós começamos a ler, a refletir sobre esses ensinamentos espíritas, é como se uma cortina se abrisse, né? O nosso coração parece que fica mais compassado. As nossas dúvidas, né, vão desaparecendo, as certezas vão aparecendo, a esperança vão aparecendo. É interessante. É bom a gente iniciar o nosso dia fazendo uma leitura evangélica do Livro dos Espíritos, de um livro, né, que traga uma mensagem de otimismo, né? A gente é sobrecarregado de notícias ruins. A gente é sobrecarregado. Então, a gente precisa dar um tempo para isso e fortalecer a alma
através de boas mensagens. Né? Vamos fazer isso. Né? Antes de ligarmos a televisão para vermos um noticiário do dia, vamos estudar o Evangelho, vamos fortalecer a alma. Pode ser que depois que nós ligamos a televisão, a gente veja de uma forma diferente as notícias que nós vamos ouvir. Tá bom? Então, olha ali, entrou agora a nossa amiga, minha cunhada querida, Bita Negreiros, lá de Manaus, diretamente de Manaus. A Terezinha dentro também entrou. Vamos lá, vamos encerrar, né? Já estamos passando nosso tempo. Vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o pensamento ao Pai, esse Pai que a doutrina espírita nos define como a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e vamos agradecer. Agradecer a Ele, o Senhor da vida, a oportunidade desta encarnação, onde temos a condição de trabalharmos a nossa evolução espiritual. Vamos agradecer também ao nosso irmão maior Jesus, conforme nos mostra a doutrina espírita, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, o nosso modelo e guia. Jesus é nosso modelo e guia. Que nós possamos imitá-lo, principalmente nas duas máximas que ele nos legou, que ele nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que essa seja a nossa bússola orientadora. Que esse seja o nosso caminho para alcançarmos o reino celestial, o reino dos céus, o reino de Deus, como nos ensinou Jesus. E nesse momento, Senhor Jesus, sabedores da nossa pequenez espiritual, das nossas imperfeições, rogamos as suas bênçãos a todos nós, encarnados e desencarnados, para que possamos ter força e coragem de perseverarmos na sua seara, praticando o bem, pensando e falando o bem, propagando o ânimo a todos aqueles que nos cercam. Que nós possamos influenciar as pessoas que nos cercam, principalmente aqueles que estão ao nosso redor, parentes e familiares, de forma benéfica, pacífica, segundo o Evangelho que o Senhor nos legou, nos deixou para a prática. Fique conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre, que assim seja. Tá bom. Uma boa noite a todos e que estejamos todos disponíveis, né? E prontos para estudarmos o livro O Céu e o Inferno na segunda-feira. Boa noite, minha amiga. Boa noite, que Deus nos proteja. Muito obrigada a todos. Né, meu amigo? Tá bom, meu amigo. Tchau, um abraço. Tchau. Beijo. Tchau.